Imagine toda a água de um lago desaparecer por um simples buraco. Parece improvável, quase um exagero, mas foi exatamente o que aconteceu em um canto esquecido da Louisiana. Em poucas horas, um lago inteiro foi sugado como se alguém tivesse puxado o ralo de uma banheira, levando junto barcos, árvores, terras inteiras e até parte de uma ilha. O silêncio que ficou depois do caos já seria suficiente para assombrar qualquer um. Mas o mais assustador não foi o que se perdeu naquele dia, e sim o que surgiu no dia seguinte. O cenário, completamente alterado, parecia ter saído de um filme de terror. Um lago que antes tinha apenas 3 metros de profundidade, agora se tornava um abismo com mais de 200 metros, invadido pela água salgada do Golfo do México. O lugar nunca mais seria o mesmo, e as pessoas que presenciaram aquele colapso viveram para contar como a tranquilidade de uma manhã se transformou em medo coletivo. Na manhã de 20 de novembro de 1980, um dia aparentemente comum na Louisiana se transformou em um evento que até hoje parece saído de uma obra de ficção. Trabalhadores da Texaco operavam uma plataforma de perfuração no Lago Peigneur, um lago raso, com pouco mais de 3 metros de profundidade. De repente, a broca ficou presa em algo sólido sob a superfície. No início, parecia apenas um contratempo técnico, como tantos outros em perfurações. Mas em poucos minutos, o que era um incômodo se tornou o gatilho de um dos maiores desastres industriais já registrados na América do Norte. Testemunhas contam que os primeiros sinais foram estalos secos que ecoaram no ar, seguidos de uma leve inclinação da plataforma. Em situações comuns, o protocolo de segurança manda parar as operações, avaliar riscos e tentar liberar o equipamento. Mas ali, nada do que foi tentado funcionou. O som dos estalos aumentava e o pânico crescia, até que a imensa estrutura começou a afundar. Era como se o lago tivesse se transformado em um imenso funil, sugando tudo para o centro de um vórtice. Os trabalhadores, em desespero, abandonaram seus postos e correram para a terra firme. A cena era tão impressionante que alguns compararam o fenômeno a puxar o tampão de uma banheira gigante. A diferença é que, nesse caso, o que estava sendo drenado não era apenas a água, mas todo o ecossistema ao redor. Em poucas horas, barcos, árvores inteiras, barcaças, parte de uma doca e até porções de terra firme da ilha Jefferson desapareceram no redemoinho. Imagine, por exemplo, estar pescando em um lago tranquilo e, de repente, ver sua embarcação sendo puxada para baixo por uma força invisível e incontrolável. Foi exatamente isso que moradores e trabalhadores presenciaram. A força do redemoinho foi tamanha que reverteu o fluxo do canal Del Cambre, algo quase inconcebível em termos de hidrodinâmica natural. A água salgada do Golfo do México invadiu o lago de água doce, alterando instantaneamente sua composição. Para se ter uma ideia, é como se um rio mudasse de curso do dia para a noite, trazendo consigo não apenas água, mas também novas formas de vida, novos riscos e transformações irreversíveis. E o mais espantoso é que tudo isso ocorreu em questão de horas, diante de olhares incrédulos que jamais esqueceriam aquela manhã. O que começou como uma perfuração de rotina terminou como um lembrete brutal da força da natureza, quando provocada pela mão humana. Muitos pescadores, moradores e visitantes que assistiram ao evento carregaram por décadas o relato de algo que parecia impossível. Alguns diziam que era o fim do mundo, outros apenas viam aquilo como um aviso de que não temos controle total sobre o que acontece sob nossos pés. Mas para entender como esse desastre foi possível, é preciso mergulhar mais fundo na formação geológica da região e no que havia escondido sob o lago. A Louisiana, ao longo de milhões de anos, foi moldada por mares antigos que evaporaram e deixaram para trás imensas camadas de sal. Essas camadas, por serem menos densas que as rochas que as cobriam,
subiram lentamente em direção à superfície, criando formações conhecidas como domos de sal. Imagine enormes bolhas subterrâneas, verdadeiras montanhas invisíveis, escondidas sob a terra e sob a água. Hoje, mais de 120 desses domos estão mapeados no estado, e cada um deles representa tanto uma riqueza mineral quanto um risco em potencial. Sob o Lago Penheur, a mina da Diamond Crystal Salt explorava esses depósitos havia décadas. Túneis se estendiam por centenas de metros, chegando a profundidades de até 450 metros. Era um labirinto subterrâneo impressionante, sustentado por pilares de sal que, até aquele momento, pareciam sólidos e confiáveis. Essa estrutura fornecia sal para indústrias e consumidores, movendo uma cadeia econômica que envolvia desde operários locais até mercados internacionais. Mas, como toda riqueza natural, sua exploração exigia precisão, cuidado e mapas extremamente detalhados. Foi nesse contexto que a Texaco iniciou a perfuração de um poço de petróleo na região. Um erro de cálculo, aparentemente pequeno, foi o suficiente para alterar o destino daquele lugar. A perfuradora atingiu acidentalmente um túnel abandonado da mina de sal. A partir desse instante, o lago encontrou um caminho direto para o subsolo. E quando a água doce entrou em contato com as paredes de sal, iniciou-se uma reação devastadora. O sal se dissolvia rapidamente, destruindo os pilares que sustentavam os tetos dos túneis. Era como se as bases de uma cidade inteira fossem corroídas por dentro. O colapso foi inevitável. À medida que os pilares de sal cediam, os tetos desmoronavam e criavam ainda mais espaço vazio. Esse espaço vazio era imediatamente preenchido pela água do lago, que desaparecia em velocidade impressionante. Para se ter uma noção, é como se um castelo de areia fosse erodido por ondas cada vez maiores. O que antes parecia sólido se transformava em pó diante dos olhos. Cada metro cúbico de água que descia ampliava a destruição, gerando um ciclo sem retorno que consumiu tudo o que estava na superfície. Esse fenômeno geológico e industrial combinado transformou o Lago Penheur em palco de um desastre sem precedentes. Não se tratava apenas de um acidente, mas de uma lição dolorosa sobre como o desconhecimento da geologia pode gerar catástrofes inesperadas. A engenharia humana havia aberto uma porta que jamais deveria ter sido tocada. E se as causas já eram assustadoras, as consequências para o ambiente e para a vida ao redor seriam ainda mais impactantes, mostrando que os efeitos iam muito além da simples perda material. Apesar do cenário apocalíptico, o desastre em Lake Penheur teve um aspecto quase milagroso. Nenhuma vida humana foi perdida. Os trabalhadores da plataforma, percebendo a gravidade da situação, conseguiram evacuar a tempo. Helicópteros e barcos auxiliaram na retirada de quem ainda estava em risco, garantindo que todos sobrevivessem. É curioso pensar que, diante de tamanha tragédia material, a ausência de vítimas se tornou um dos pontos mais lembrados da história. Porém, a mesma sorte não acompanhou a fauna e a flora da região. A transformação ecológica foi imediata. O lago, antes doce e raso, tornou-se profundo e salgado após receber a água vinda do Golfo do México. Isso matou peixes, plantas aquáticas e organismos que dependiam daquele equilíbrio delicado. Espécies que os moradores estavam acostumados a pescar desapareceram, e o que restou foi um ambiente hostil para a vida que ali prosperava. Em contrapartida, novas formas marinhas surgiram, adaptadas ao sal, como caranguejos e camarões, além de uma bactéria extremamente resistente que intrigou os cientistas por sua capacidade de sobreviver em condições tão adversas. O impacto não foi apenas natural, mas também social. Centenas de trabalhadores perderam seus empregos com o fechamento definitivo da mina Diamond Crystal Salt. A economia local sofreu, famílias inteiras precisaram se reinventar e o desastre passou a ser lembrado
não só pela grandiosidade do colapso físico, mas também pela instabilidade que trouxe à comunidade. É um exemplo claro de como a exploração de recursos naturais pode, em questão de horas, destruir a base econômica de uma região inteira. Do ponto de vista jurídico, a disputa foi intensa. A Texaco, considerada responsável pelo erro de perfuração, foi condenada a pagar cerca de 45 milhões de dólares em indenizações à Diamond Crystal Salt. Além disso, uma fundação agrícola da região recebeu compensações pelos prejuízos. Esse episódio se tornou um marco na história de litígios ambientais, lembrando empresas e governos da necessidade de maior rigor em avaliações geológicas antes de qualquer intervenção. É como se cada dólar pago fosse também uma forma de reconhecer a negligência. A longo prazo, Lake Peigneur deixou de ser apenas um lago. Tornou-se um símbolo de alerta. A memória do desastre ecoa até hoje nas conversas de moradores, nas pesquisas acadêmicas e até mesmo no turismo local, já que visitantes buscam conhecer o lugar onde a Terra literalmente engoliu um lago inteiro. Mas o que mais chama a atenção é como o episódio abriu discussões sobre o futuro. Se isso aconteceu uma vez, o que poderia impedir que ocorresse novamente em outros domos de sal, ainda explorados na Louisiana? Anos depois da tragédia, o Lago Peigneur voltou a ocupar as manchetes, mas desta vez por outro motivo. Desde 1994, a AGL Resources utiliza os domos de sal subterrâneos para armazenar gás natural comprimido. Essa prática é comum em diversas partes do mundo, já que os domos funcionam como cofres naturais, capazes de conter grandes volumes sem risco imediato de vazamentos superficiais. Mas no caso do lago, a memória do colapso ainda assombra os moradores, que veem nessa atividade uma ameaça permanente. A preocupação da comunidade não é sem fundamento. Para armazenar gás, é necessário injetar água doce nos domos, dissolvendo ainda mais sal e ampliando as cavernas subterrâneas. Esse processo consome um recurso vital e torna a água inutilizável após o contato. Os moradores temem que essa prática comprometa o aquífero Chicot, uma das principais fontes de água potável da região. A dúvida que ecoa é simples e inquietante. Até que ponto vale arriscar a segurança de um ecossistema inteiro em nome da energia? E não se trata de um temor isolado. A Louisiana já testemunhou desastres semelhantes ligados a domos de sal. Em 2012, o colapso de uma caverna em Bayou Corn criou uma cratera gigante que engoliu árvores e casas, obrigando centenas de pessoas a abandonarem suas moradias. Em 2020, na famosa Avery Island, conhecida pela produção da pimenta tabasco, houve outro incidente que expôs os riscos constantes. Esses exemplos reforçam a sensação de que a região vive sob uma sombra permanente de insegurança. Além do impacto ambiental, há também a questão econômica e social. Armazenar gás natural gera empregos e movimenta a economia local, mas a contrapartida é o medo latente de que um novo desastre possa destruir novamente o que foi reconstruído com esforço. Moradores relatam que convivem com uma mistura de esperança e receio. Esperança nos benefícios econômicos e receio de acordar um dia com sirenes de evacuação. Esse paradoxo mostra como desenvolvimento e risco caminham lado a lado na região. Assim, o Lago Peigneur continua sendo um ponto de atenção e debate. O desastre de 1980 não foi suficiente para frear o uso dos domos, e cada novo projeto de expansão reacende discussões sobre até onde a exploração deve ir. Por trás das decisões técnicas, há famílias que querem segurança, cientistas que pedem cautela e empresas que enxergam lucro. Mas, em meio a tantas vozes, permanece uma pergunta: será possível equilibrar esses interesses sem repetir o passado? Após décadas de polêmicas e tragédias,
o governo da Louisiana percebeu que precisava impor regras mais rígidas para lidar com os domos de sal. Hoje, há exigências que determinam uma distância mínima entre as cavernas e suas bordas, além do monitoramento contínuo de 256 cavidades subterrâneas. Sensores de pressão, câmeras e registros constantes ajudam a prever instabilidades, mas mesmo assim os moradores sabem que nenhum sistema é totalmente à prova de falhas. É como ter alarmes em casa. Aumentam a segurança, mas não eliminam todos os riscos. Entre os resultados inesperados do desastre, cientistas descobriram uma bactéria que pode ter permanecido em hibernação por milhões de anos no fundo do lago. Esse micro-organismo resistente à salinidade atraiu a atenção de pesquisadores, já que pode ajudar em estudos sobre biotecnologia e até na exploração espacial, onde a vida precisa suportar condições extremas. Esse é um exemplo de como, em meio ao caos, a ciência encontra oportunidades que transformam tragédias em fontes de conhecimento. Para tentar melhorar a relação com a comunidade, a empresa de gás, responsável pelas operações do lago doou 23 acres de floresta para a criação de um centro ambiental. O local funciona como espaço educativo e de conscientização, recebendo estudantes, turistas e pesquisadores interessados em compreender a importância de preservar ecossistemas frágeis. Apesar do gesto, parte dos moradores vê a iniciativa como uma compensação simbólica diante dos riscos contínuos. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída. Os impactos futuros permanecem incertos. Enquanto engenheiros defendem que os domos podem ser usados com segurança, ambientalistas argumentam que a região já provou ser instável demais. O debate se intensifica com as mudanças climáticas e a demanda crescente por energia, que pressionam ainda mais o uso de recursos naturais. No meio dessa discussão, a comunidade local tenta encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e segurança ambiental, muitas vezes sem ter voz ativa nas decisões finais. Assim, Lake Peigneur segue como um símbolo vivo da dualidade entre progresso e risco. É um lembrete de que erros do passado não podem ser esquecidos e de que cada decisão tomada sobre o uso dos domos de sal afeta diretamente o futuro de milhares de pessoas. O lago, que já engoliu árvores, barcos e terras inteiras, agora carrega consigo um peso invisível: o da responsabilidade coletiva em impedir que a história volte a se repetir. O desastre de Lake Peigneur deixou um alerta que atravessa gerações. O ser humano nunca terá controle absoluto sobre a natureza. Um simples erro de cálculo foi capaz de transformar um lago raso em um abismo profundo, alterar ecossistemas inteiros e mudar para sempre a vida de uma comunidade. Essa história mostra que nossas escolhas, quando feitas sem cautela, podem abrir portas para consequências irreversíveis. E o mais inquietante é pensar em quantos outros lugares ainda escondem riscos semelhantes. E é aqui que eu quero te provocar. Se até um lago inteiro pôde desaparecer em questão de horas, o que nos garante que vivemos em segurança total? Essa reflexão vale para o planeta, mas também para a nossa vida pessoal. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tragédias como essa podem voltar a acontecer? Escreve nos comentários, deixa o like para fortalecer esse conteúdo e se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas histórias que revelam como o mundo realmente funciona quando ninguém espera.